Nesse vídeo, você vai aprender de uma vez por todas em como você começar no mercado de ações de forma segura. Eu montei o passo a passo para você que está começando do zero, você não sabe nada, e evoluindo aos pouquinhos nesse mercado que todo mundo acha que é um bicho de sete cabeças, mas com a metodologia que eu aplico, com a minha filosofia de investimento, eu acredito que para quem está começando é muito mais fácil iniciar. E você vai aprender nesse vídeo de hoje. Primeiro, de maneira rápida, eu vou te explicar o que é uma ação. Bom, uma ação na teoria nada mais é que você ter uma pequena participação de uma empresa. E ao você comprar essa pequena participação, que se chama cota, você vai se tornar o sócio da empresa. E lógico, ao você se tornar sócio, você quer se beneficiar, você quer ganhar dinheiro, você quer lucrar. E tem duas formas na ação de você lucrar com isso. E são as duas formas principais, que é o quê? Com a valorização da cota ou com a distribuição dos seus lucros. A valorização da cota, imagina que o seguinte, uma empresa chamada Natan, que é listada na bolsa, e ela tem o valor de R$ 1.000. E ela tem 10 cotas da empresa listada na bolsa. Então, se ela vale R$ 1.000, 10 cotas vai valer R$ 100 cada uma. Eu fui lá, analisei a ação, vi que ela era uma boa opção, fui lá e comprei uma cota. Ou seja, uma cota, R$ 100, 10% da empresa. Aí beleza, a empresa bombou e a cota valorizou 20%. Então, a cota que eu comprei por R$ 100, agora vai valer 120. Então, esse é uma das formas de você ganhar dinheiro com ação, com a valorização da cota. Aí você pode vender. Esse é um jeito. Não é o jeito que eu utilizo, mas eu vou te explicando ao longo do vídeo. Agora, a outra maneira de você ganhar dinheiro com a ação é da seguinte forma. Imagina que essa empresa chamada Natan, ela teve um lucro de R$ 200 no ano, ou seja, 20% do valor dela. Como que eu tenho 10% da empresa, eu vou ter direito a 10% do valor do lucro. Lógico, se a empresa for distribuir 100% desse lucro. Então, se eu tenho 10%, eu vou receber R$ 20 desse lucro. Essa é a outra maneira que eu falei para você de você ganhar dinheiro com uma ação. E na minha visão é o melhor jeito. Quanto mais cotas você acumular de uma ação, mais rendimentos você vai receber. E um nome técnico que o pessoal utiliza no mercado é o famoso dividendo. E nada mais é do que eu acabei de explicar para você, que é como se fosse uma participação do lucro da empresa. Aí tem esse nome de dividendos. Agora que você entendeu o conceito básico do que é uma ação, a gente vai se fazer a pergunta: pô, beleza, Natan, já aprendi o que é uma ação, mas como que eu escolho as melhores ações na bolsa de valores? E é aí que entra a minha filosofia de investimentos. O meu foco de investimento em ações é em ações que fiquem em setores perenes. Primeiro, o que é um setor perene? Bom, um setor perene nada mais é do que aquelas empresas que você não vive sem. Pode passar furacão, pode vir terremoto, pode vir guerra mundial, e você não vai viver sem. Por exemplo, uma empresa de energia elétrica, uma empresa de saneamento básico, a empresa de telecomunicação. Hoje em dia ninguém vive sem internet. Isso são empresas que já foi passado pelo tempo, provado pelo tempo, que a gente não consegue viver sem. Você não vive sem água, você não vive sem energia elétrica, você não vive, por exemplo, sem banco para você guardar o seu dinheiro, transacionar, mandar para outra pessoa. Muitas pessoas não vivem sem um seguro num carro, numa casa, um seguro de vida. Então isso são setores perenes que sempre vai existir. E esse é a melhor filosofia, na minha ideia, de você ter em foco a renda passiva. Por exemplo, o setor de saneamento. Mesmo que você mora em outra cidade, aí você tem uma casa na cidade de São Paulo, só que você mora lá no Rio de Janeiro. Mesmo que você não utilize a água, o esgoto, ele vai vir cobrando a taxa mínima todo mês para você. Então, é uma empresa que vai ter o seu lucro recorrente, independente se você estiver utilizando ou não. Aí o setor de energia elétrica, do mesmo jeito, eles vão vir com aquela taxa mínima mesmo que você não utilize. O setor de banco, pô, é o setor que mais tira dinheiro da gente, tira dinheiro do pobre, tira dinheiro do rico, com as taxas, as transações. Hoje em dia a gente tem um Pix, mas antigamente, cara, para fazer uma transação você pagava R$ 2, 3, R$ 5, dependendo da conta.
Então imagina o tanto que o banco não ganhe. Quanto tempo que já não existe o banco? Então é outro setor que está qualificado no setor de empresas perenes. O setor de telecomunicações, me fala, quem que vive sem internet hoje, cara? Não tem como. Tudo que você vai fazer é na internet. E eu te falo uma coisa: o pobre, principalmente, quando o pobre que está desempregado arruma um emprego, a primeira coisa que ele vai fazer é colocar um plano no celular para mexer com a rede social, para mandar uma mensagem para a família. É um setor que todo mundo vai utilizar. Uma das primeiras coisas que ele vai fazer é contratar um plano de internet. Agora, o exemplo do setor de seguros. Imagina quantas pessoas que pagam seguro por mês e não utilizam. Então, quantas pessoas no mundo, no Brasil, não pagam seguro do carro todo mês e não utilizam? Só com esse dinheiro que as seguradoras pegam todo mês e deixa aplicado, só com rendimento eles conseguem pagar os sinistros, que é quando acontece alguma tragédia, que aí você tem que acionar o seguro. Então imagina o tanto de dinheiro que esses caras não têm guardado, investido. Como você pode ver, todas são empresas que têm lucros recorrentes. E outra coisa que é super importante, muitas pessoas não falam, são empresas que são corrigidas pela inflação. A sua conta de água, por exemplo, quanto que não sobe no ano? A conta de energia, quanto que não sobe no ano? Então, os lucros dessas empresas são corrigidas anualmente. Então, você vai estar protegido da inflação. Além da valorização, igual eu te expliquei no começo do vídeo, essas empresas geralmente distribuem os seus lucros, que é em forma de dividendos. Agora que você já entendeu do que se trata as empresas de setores perenes que eu utilizo na minha metodologia, e o meu foco nessas empresas é na quantidade de ações ou quantidade de cotas que eu adquiro dessas empresas. Eu foco nisso, eu coloco as metas na quantidade de ações e não no valor total acumulado. Por quê? As empresas, elas não olham para o tanto de dinheiro total que você tem para distribuir esses dividendos. Elas utilizam da quantidade de ações que você tem acumulada. Então, se você tem 10 ações que distribui R$ 20 anualmente, você vai receber R$ 200 no ano. Se você tiver 100 ações, você vai receber 2.000 no ano. Então, é tudo na quantidade de ações. Então, o teu foco tem que ser nisso. Coloca as suas metas de acordo com a quantidade de ações. Eu quero ter 10, depois eu vou aumentar para 20, depois eu vou aumentar para 50, para 100, para 200, para 1.000. Quando você vê, meu amigo, isso daí virou uma bola de neve. Você vai pegar, vai reinvestir esses dividendos, aí você vai comprar mais cotas, e isso daí é como se fosse o famoso juros compostos. Porque quanto mais cotas eu tiver, mais dividendos eu vou receber. E uma coisa que eu penei para aprender, ninguém me falou no meu início, mas agora você pode já estar começando com o pé direito, é não dilua o seu dinheiro em várias ações no começo. Se você tem, por exemplo, R$ 10.000 para investir, faça análise bem feita e escolha de 2 a 3 empresas de setores diferentes. Começa com energia, começa com uma de saneamento e começa, por exemplo, com uma de banco. E aí você vai pegar e vai focar em comprar a ação que está na melhor fase para você comprar. Está mais barata em relação ao que ela está distribuindo. Então aí você vai fazer isso. Porque você, quando dilui a sua participação em várias empresas, você não consegue ver o efeito dos juros compostos. Mas é igual eu estou falando. Analise o risco, analise a empresa que você está entrando para você não fazer cagada. Foque no longo prazo, igual eu falei para você. Coloque as suas metas na quantidade de ações, quantidade de cotas. De acordo com que seu patrimônio for evoluindo, aí você vai acrescentando mais uma empresa. Estou nos 20.000. Aí você aumenta mais uma empresa. De acordo com que o mercado for andando, você for entendendo o jogo, você vai aumentando. Porque senão lá na frente você vai ter tantas empresas que você não vai conseguir acompanhar os resultados dela. Porque a cada 3 meses, uma empresa solta o seu resultado trimestral. E é sempre bom você olhar como que está indo a empresa, se ela está aumentando o seu lucro. Por exemplo, se é um banco que você está investindo, se a carteira de crédito deles estão aumentando, porque o jeito que o banco mais ganha dinheiro é emprestando. Então, a sua carteira de crédito ela tem que aumentar. A sua inadimplência você tem que olhar também.
se a inadimplência do banco ela está muito alta. É tudo isso daí que você tem que analisar. Então, quando você tem muitas ações, você não consegue olhar todas de uma vez. Tem que investir com certeza no porquê você está investindo naquela empresa. Ah, eu estou investindo por causa disso, disso e disso. Porque se você comprar por causa que, fulano falou que é boa, ciclano falou que ela vai pagar não sei quanto. Cara, isso daí você vai dilapidar o seu dinheiro. Um ponto que a gente não pode deixar de falar, que é reinvista os seus dividendos, porque é ele que vai fazer o efeito bola de neve acontecer. Para você que não sabe o que é esse efeito bola de neve, vamos supor que você está numa montanha e tem neve. Você está lá no alto do penhasco. Você está com uma bolinha desse tamanhozinho de neve. Se você pegar ela e jogar, ao decorrer que ela for descendo a montanha, ela vai acumulando mais neve vai descendo mais rápido e vai ficando maior, maior, maior. Quando ela estiver lá embaixo, vai estar uma puta de uma bola de neve grande e vai estar descendo super rápido. Isso acontece do mesmo jeito nos investimentos. No começo, o progresso é devagar, você está com pouco capital, só que aí você vai investindo. Todo mês você vai lá aplicando, vai reinvestindo, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E é uma curva exponencial. Quanto mais o tempo passa, mais os juros compostos vai jogar ao teu favor. Então foque nisso, foque no longo prazo e reinvista os dividendos. E por fim, evite alguns erros comuns de quem está começando, que é o quê? Você seguir dicas de youtubers que você está acompanhando sobre ações. Isso daí é uma das piores cagadas que você pode fazer, porque às vezes você está vendo um vídeo antigo deles e o cara às vezes já vendeu a ação. Então não faz sentido. Outra coisa, vai ter momento de mercado, por conta de notícias, as empresas vão cair o seu preço, mas o seu valor vai continuar. Assim como eu já falei em algum outro vídeo, que o preço ele pode variar para cima e para baixo a todo momento, mas o seu valor ele é construído em vários anos. Então, imagina, se o preço caiu de uma hora para outra 10, 15%, será que o lucro caiu tudo isso daí? Será que o lucro diminuiu 10, 15% também? Se não diminuiu, se caiu apenas na base da notícia, é uma puta oportunidade, porque você vai estar comprando a mesma ação, por exemplo, que valia R$ 100, ela caiu 20%. A mesma ação que você comprava por 100, agora você compra por 80. Isso vai significar que você vai conseguir acumular mais cotas e com mais cotas você vai conseguir gerar mais rendimentos. As melhores compras que eu fiz já no mercado de ações foi em um momento que todo mundo estava falando mal daquela empresa. Em 2021 todo mundo tacava o pau no Banco do Brasil, que não sei o que, no Banco do Brasil é isso e aquilo. Hoje em dia eu tô com 100% de lucro no Banco do Brasil. Eu dobrei o valor no Banco do Brasil. Fora os rendimentos que eu recebo toda vez que ele distribui. Então, olha o puta de um lucro que eu não tô no Banco do Brasil. E eu não vendo, não vendi, não vendo, porque eu ainda acredito que o Banco do Brasil está num preço bom. Então, eu acredito que o Banco do Brasil ainda esteja num momento de oportunidade. Então, não siga as notícias de mercado. Muitos utilizam dessas notícias para manipular o mercado. A ação caiu, o cara vai lá e enche a mão naquela empresa. E é isso. Se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo, eu vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Você vai começar a investir em ações? Ficou alguma dúvida? Porque se ficou, pode deixar nos comentários que eu vou estar te ajudando. Ou se não, se você quiser me seguir lá no Instagram e mandar um direct, pode passar a pergunta que você precisar, que eu vou estar lá tentando te ajudar da melhor maneira possível. Fiquem com Deus e um abraço.